Olá, eu me chamo Luísa Sério e eu estaria apresentando agora o relatório final de estágio supervisionado 4, desenvolvido por mim. O estágio ele é de extrema importância para a caminhada do discente, pois é através dele que nós, futuros professores, vamos criar experiência, vamos conhecer a realidade da sala de aula e colocar em prática tudo aquilo que nos foi ensinado. As três autoras aí citadas, elas vão reforçar sobre a importância do estágio, dizendo que o componente curricular estágio supervisionado tem como objetivo articular e integrar a teoria e a prática entre os conteúdos das disciplinas acadêmicas. E essa etapa, ela é muito relevante para a nossa experiência, para a nossa carreira de futuros professores, porque é nesse período que nós vamos conhecer a dinâmica das escolas, nós vamos conhecer como é a relação entre professor e aluno, como a gente vai poder utilizar as metodologias e como o professor ele utiliza as metodologias nas aulas, e entre outras atividades pedagógicas que nos foram ensinadas dentro da sala de aula. Eu tenho como objetivo, através dessa comunicação, relatar experiências vividas através das atividades realizadas na disciplina de estágio supervisionado 4, que ocorreram no período de 3 de outubro de 2022 e está ocorrendo até 18 de fevereiro de 2023. Nós tivemos uma etapa, de atividades em sala de aula e encaminhamento para o campo. Nós tivemos as orientações dentro da sala de aula, as professoras, elas, a partir do momento que nós retornamos das aulas, nós tivemos essas orientações que ocorreram tanto de forma assíncrona como síncrona, e as professoras, elas reforçaram sobre a documentação que nós iríamos precisar, elas nos repassaram essa documentação e todas as orientações para o campo de estágio, e nós fomos à procura desse campo de estágio. A partir da procura, eu realizei o meu campo de estágio na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Paraense, que é uma escola de ensino público, que ela está localizada na cidade de Nova Seis, em Ananindeua, no bairro do Coqueiro. E o período que eu fiquei lá foi de 25 de outubro a 13 de dezembro de 2022. As turmas atendidas foram do sexto ao nono ano. E a disciplina lá é artes, sendo que as turmas do sexto e do sétimo ano eram ministradas aulas de música. Nesse período que eu fiquei nessa escola, eu já vim de um estágio anterior nela, então eu já tinha familiaridade com os alunos, eles já me conheciam e a gente já tinha criado ali uma amizade. Então, foi as intervenções que eu fiz foi bem legal, porque eu já tinha criado aquele vínculo com os alunos e eles conseguiram fazer tudo bem legal. Nessas intervenções, eu fiz uma no sexto ano e uma no sétimo. No sexto, foi sobre leitura do pentagrama na clave de sol. Essa atividade consistia em explicar como era feita a leitura, qual a origem do nome, onde é localizada a clave de sol, onde é localizado as notas dentro do pentagrama. E foram realizadas várias atividades, brincadeiras, onde os alunos se divertiram muito e conseguiram compreender. Todos os alunos, um por um, iam no quadro e escrevia o nome correspondente daquelas notas. E para o sétimo ano, foi realizado o conteúdo sobre paisagem sonora. Nessa aula, foi feita uma atividade em forma de sorteio, e dentro desse sorteio tinham vários nomes com os ambientes, e cada ambiente o aluno tinha que lembrar como era o som e qual som rodeava em todo esse ambiente. Uma das dificuldades encontradas na realização do estágio foi o período. Como foi fim de ano, foi um período muito curto, entramos em períodos de prova, recuperação, segunda chamada, jogos internos, o que dificultou um pouco da gente intervir dentro da sala de aula.
mas a professora ela foi bem flexível e conseguiu colocar ali um período para que eu pudesse fazer as intervenções. E ocorreu tudo de maneira como deveria ser. Após o momento do campo, retornamos para o fim de ano, Natal, e após esse recesso, a gente retornou para as aulas e realizamos o desenvolvimento de um projeto para escolas. Nós desenvolvemos um microensino. E, por mim, foi realizado o tema do projeto Cantigas de Roda e foram destinados ao quinto ano. As professoras passaram para a gente um roteiro de como fazer, com introdução, justificativa, o modelo de aulas, e através desse roteiro nós criamos um projeto. Os projetos eles eram criados em dupla, e eu criei com a minha dupla, e aí, depois desse projeto criado, nós tivemos um momento de troca de conhecimento dentro da sala de aula, onde todas as duplas, todos os alunos, eles iam, explicavam o porquê que escolheram o tema, como seria desenvolvido o tema dentro da escola, como que ia desdobrar esses assuntos, como seria aula por aula. E depois cada aluno desenvolveu uma atividade, escolheu uma atividade desse projeto e desenvolveu para os outros colegas. E foi um momento de troca de conhecimento muito grande, onde a gente pôde perceber e ver que existem diversos temas e existem diversas maneiras de ensinar. Existem várias formas, cada pessoa tem um olhar diferente para aquele ensino, para desenvolver uma atividade. Então, esse período de trocar conhecimento com os outros colegas é muito importante, porque a gente enxerga coisas que a gente mesmo não consegue, não está enxergando, que alguns pensam e a gente reflete sobre. Então, da mesma forma como eu fiz, alguém refletiu sobre a minha forma de ensinar também. Isso agrega muito conhecimento e é muito importante. Por fim, o estágio supervisionado nesse período ele foi de suma importância e enriquecedora, pois é onde pude compreender como funciona a minha área de formação e as práticas docentes. Eu fiquei muito satisfeita com a realização do meu estágio. Eu aprendi muito e posso dizer que foi muito importante para o meu amadurecimento profissional. Eu consegui adquirir muita experiência, consegui saber lidar com o aluno, consegui saber como adentrar numa sala de aula e a forma correta como fazer isso. E para mim foi muito importante. É um período que a gente não deve pular de maneira nenhuma, a gente deve fazer. E eu deixo aqui o meu encorajamento para que todos os alunos eles possam fazer o estágio tendo esse conhecimento de que ele é importante. Não é só uma fase dentro da disciplina, dentro da faculdade, mas ele é muito importante para que a gente possa compreender essa nossa caminhada como futuro docente. E aqui eu encerro a minha comunicação. Muito obrigada.